Boa tarde, hoje é quarta-feira, 1º de dezembro, e o Senado Notícias está no ar. O Senado está fazendo hoje mais um dia de esforço concentrado, com a sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A repórter Carla Benevides está lá perto da sala da CCJ. Boa tarde, Carla. Quais são as últimas informações? Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Senado. Hermes, a sabatina começou às 9h30 da manhã, portanto, a gente já tem aí 3 horas em que André Mendonça, ex-ministro da Justiça e da Advocacia Geral da União, está aí respondendo as perguntas dos senadores. André Mendonça fez uma fala inicial e ele fez um breve resumo do currículo dele. Depois ele fez alguns compromissos, assumiu alguns compromissos. Um deles foi em respeitar as decisões dos poderes legislativo e do executivo. Disse também que vai defender o Estado laico e a liberdade de imprensa. Ele disse que, apesar de ser evangélico, a religião não irá pautar o seu trabalho no Supremo caso ele seja aprovado, a indicação dele seja aprovada. Vamos ouvir esse trecho. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para a manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. O ex-ministro André Mendonça assumiu ainda o compromisso com a Justiça em defender o Estado democrático de direito e também um compromisso severo com a imparcialidade. Vamos ouvir esse outro trecho. Como juiz da Suprema Corte, caso Vossas Excelências me concedam essa honra, darei tratamento igualitário e imparcial a todas as partes, seja Estado ou particular, acusação ou acusado, governo ou oposição, ricos ou pobres, homens ou mulheres, assim como pessoas de qualquer orientação sexual. Portanto, meu compromisso com o Estado democrático, a justiça e a aplicação imparcial do direito são inegociáveis. Ao ser questionado pelo senador Jorge Cajuru sobre o fato de ter pedido informações à Polícia Federal, informações de jornalistas à Polícia Federal, ele assumiu que sim, requisitou informações à Polícia Federal sobre jornalistas, mas que disse que atuou dentro das suas atribuições como ministro e dentro dos limites da Constituição e que, se não o fizesse, poderia incorrer em crime de prevaricação. Considero que, em boa hora, o Congresso Nacional aprovou o texto que revogou a Lei de Segurança Nacional. Porém, é fato que, até o advento da Lei 14.197, de 2021, a Lei de Segurança estava em pleno vigor. Ademais, além de não ter havido a declaração de inconstitucionalidade da antiga lei, o próprio Supremo Tribunal Federal a aplicou a casos concretos. Daí, não restava ao executor da norma outra opção, senão atuar conforme os seus parâmetros. Diante dessa realidade, dizia o artigo 26 da referida lei, ser crime, abre aspas, caluniar ou difamar o presidente da República, imputando-lhe fato definido como crime ou ofensivo à reputação. Fecha aspas. Ainda, seu artigo 31, inciso 4, expressava que a apuração de fato previsto na Lei de Segurança Nacional se daria mediante requisição do ministro da Justiça. Assim, sentindo-se o presidente da República ofendido em sua honra por determinado fato,
o que significa a análise individual de a pessoa por si própria sentir-se subjetivamente ofendida em sua honra, devia ao ministro da Justiça instar a Polícia Federal para apurar o caso, sob pena de, em não o fazendo, incidir em crime de prevaricação. Na sua fala inicial, André Mendonça deu um indicativo de que da corrente de direito que ele deve seguir no STF, caso tenha a sua aprovação, a sua indicação aprovada aqui pelo Senado. Vamos ouvir esse outro trecho. Registro que o respeito aos direitos e garantias individuais está umbilicalmente ligado ao respeito à própria democracia e ao Estado de Direito. O Estado democrático de direito nasce justamente com o propósito de garantir, sem distinções de qualquer natureza, direitos fundamentais a todo cidadão, como a liberdade, a igualdade e, no âmbito do processo, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. Desta forma, no âmbito do direito sancionador, seja ele de natureza administrativa, civil ou penal, tais direitos devem ser respeitados pelas partes e garantidos pelo juízo, o que se costuma denominar garantismo. Reafirmo, a preservação dos direitos e garantias fundamentais se revela ainda mais indispensável pelos membros do Poder Judiciário, em especial pelos ministros da Suprema Corte do país. Hermes, André Mendonça já falou sobre vários assuntos. No início, ao responder às perguntas da relatora, da senadora Elisiane Gama, ele respondeu questões relacionadas às mulheres, aos indígenas, também sobre a liberdade de imprensa, falou também sobre a prisão em segunda instância, conflitos entre a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral. E ao ser questionado sobre a relação próxima que tem com o presidente da República, ele disse que sabe muito bem a distinção entre um cargo de ministro de Estado e o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Hermes. Carla, antes de eu me despedir de você, deixa eu te perguntar, caso a sabatina termine a tempo e ele seja aprovado pela CCJ, será que é possível que o nome de André Mendonça seja apreciado ainda hoje pelo plenário? Hermes, há senadores trabalhando para que isso aconteça sim. Já falaram até agora 10 senadores, além da relatora, faltam outros 10 senadores também fazerem os seus questionamentos e, havendo tempo hábil, há essa possibilidade e há senadores trabalhando para que a indicação dele seja analisada ainda hoje em plenário. Obrigado, Carla. E no plenário, a partir das 4 da tarde, o principal item da pauta é a PEC dos precatórios, que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil. A proposta foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Votaram sim 16 senadores e senadoras. Votaram não 10. O relatório do senador Fernando Bezerra Coelho foi aprovado depois de muita discussão. Ele recebeu quase 60 emendas e acatou 14 delas, total ou parcialmente. A PEC cria um limite para o pagamento dos precatórios, dívidas da União, principalmente com estados e municípios, e muda o cálculo do teto de gastos, que passa a ser feito pelo IPCA, com dados de janeiro a dezembro do ano corrente. Com isso, abre espaço fiscal de mais de 100 bilhões de reais no caixa do governo e possibilita o pagamento de R$ 400 em benefícios do programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família. O texto aprovado pela CCJ manteve a base do que veio da Câmara dos Deputados. Para reduzir as resistências à proposta no Senado, o relator se comprometeu a tornar o Auxílio Brasil permanente. Pelo texto, ele valeria apenas até dezembro de 2022. O relator também incluiu a garantia de que a verba liberada com a PEC será vinculada aos gastos do programa e a despesas previdenciárias ligadas ao salário mínimo. Criou ainda um fluxo de pagamento dos precatórios
precatórios, para que eles sejam mais previsíveis. O relator também acatou a sugestão de retirar os precatórios do antigo Fundef, do teto de gastos. Eles estão entre as maiores dívidas da União, cerca de 16 bilhões de reais. O relatório aprovado também prevê a criação de uma comissão mista para fazer auditorias nos precatórios e em sua gestão. Foram definidas ainda as prioridades de pagamento. Primeiro, as dívidas de até R$ 66 mil. Depois, os precatórios de natureza alimentícia, de pessoas com mais de 60 anos ou deficiência física. E só então, as dívidas com valores mais altos. Houve um grande esforço desta relatoria, em contato com as lideranças da Casa, com o governo, de construção de um texto que alcançasse maior consenso entre as senhoras senadoras e os senhores senadores. Para tanto, procedemos a alterações pontuais no voto anteriormente proferido, várias de natureza meramente redacional, com o fim de aperfeiçoar e aprimorar a proposta. Nesse trabalho, contudo, mantivemos como norte o objetivo de garantir espaço fiscal para as ações sociais de amparo aos brasileiros, bem como de manutenção das regras de responsabilidade fiscal que consideramos importantes conquistas do povo brasileiro. E ontem o plenário do Senado aprovou o nome de 20 autoridades que assumirão postos estratégicos do governo, dentro e fora do país. A primeira indicação aprovada foi a de Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários. Atualmente, Otto cursa doutorado em Direito na Universidade de São Paulo. Ele foi sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos em julho deste ano. Está aprovada a indicação do senhor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo para exercer o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Em seguida, senadores votaram a favor do diplomata Otávio Brandelli para que assuma a chefia da representação brasileira na Organização dos Estados Americanos. Já Raimundo Carreiro Silva foi aprovado para o cargo de embaixador do Brasil em Portugal. Nós do MDB temos muita satisfação de poder, no dia de hoje, senhor presidente, não só já termos votado ainda há pouco favoravelmente a indicação do ministro Raimundo Carreiro para a embaixada portuguesa, mas de fazer aqui o reconhecimento a 50 anos de vida pública dedicado a resolver problemas, a encontrar soluções para que a lei funcione para melhorar a vida do cidadão brasileiro, do cidadão que mora nos lugares mais remotos, mais longínquos do nosso país, que muitas vezes, por uma questão burocrática ou outra, deixava de cumprir alguma exigência formal no Tribunal de Contas da União. A Comissão de Constituição e Justiça fez outras sabatinas ontem e aprovou 9 indicações de autoridades para órgãos como o Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Todas as indicações seguiram para votação no plenário. Outra comissão que fez sabatinas ontem foi a Comissão de Relações Exteriores. Os senadores do colegiado aprovaram indicados para chefiar embaixadas do Brasil em 9 países e na sede da União Europeia. A chegada dos embaixadores à Comissão de Relações Exteriores visa cumprir uma etapa essencial prevista na Constituição para quem irá representar o Brasil nos mais altos postos diplomáticos. A presidente da CRE, senadora Cátia Abreu, anunciou as regras da sabatina e fez um balanço do esforço concentrado. Com essa sabatina, nós terminaremos o ano com uma performance muito boa da Comissão de Relações Exteriores, porque não ficará praticamente ninguém pendente de sabatina para postos determinados, um dependendo do outro. Nós estamos submetendo todos para que feche esse ciclo. O senador Espiridião Amin conduziu a arguição da diplomata Márcia Donner Abreu, indicada para embaixadora na República da Coreia, também conhecida como Coreia do Sul. O contingente populacional de coreanos estabelecidos, principalmente na cidade de São Paulo, é estimado em cerca de 60 mil pessoas. O Brasil abriga a maior comunidade de sul-coreanos na América Latina, a terceira maior população coreana fora da Ásia. A terceira, a nossa situação, nós somos o terceiro destino de
emigrantes da Coreia, ou seja, temos uma relação diferenciada. Nós estamos pedindo uma coisa que eles já aceitaram com outros países. Se o acordo for concluído, senadora, o IPEA projeta um aumento importantíssimo do comércio bilateral, que só na área de oleaginosas, cereais, calçados, exportação e couros para o Brasil daria mais de 100% das nossas exportações atuais. Acordos bilaterais, a questão ambiental, imigração, tecnologia 5G, exportação dos nossos produtos, todos esses itens passam obrigatoriamente pela agenda dos nossos futuros embaixadores sabatinados na Comissão de Relações Exteriores. Além da futura embaixadora na Coreia, foram sabatinados os indicados para a União Europeia, Polônia, Finlândia, República Tcheca, Paraguai, Sérvia e Montenegro, Belize, Áustria, Bélgica e Grão-Ducado de Luxemburgo. De acordo com a Constituição e o Regimento, a Comissão de Relações Exteriores encaminhou os nomes para que sejam referendados no plenário do Senado. E foi instalado ontem o Grupo Parlamentar Brasil-Emirados Árabes. O Grupo Parlamentar Brasil-Emirados Árabes foi instalado nesta terça-feira e tem 27 senadores. O objetivo é trabalhar para aprovar leis que desburocratizem negócios e ofereçam mais segurança jurídica para as relações comerciais entre os dois países. Foi eleito presidente do grupo o senador Marcos Duval. Ele informou que o Brasil é responsável por 60% das exportações da América Latina para os Emirados Árabes e que o Brasil pode atrair investimentos do parceiro comercial. Os grupos de investidores dos Emirados Árabes disseram para mim pessoalmente que gostariam de investir mais do que alguns bilhões de reais no Brasil. Alimentação através do país, então toda a questão de estradas, portos, todo o escoamento da produção brasileira. Então eles têm quase $1 trilhão para investir no Brasil e esse grupo parlamentar vai criar essas condições para que esses investimentos cheguem para todos. E é muito importante a participação de outros senadores, cada um do seu estado, para que eles possam também conhecer todos os estados brasileiros e assim investir em todos eles. Após a instalação do grupo, os senadores receberam o embaixador dos Emirados Árabes no Brasil. As autoridades apresentaram ao diplomata as características do grupo parlamentar. E vamos ver agora uma reportagem especial sobre como está sendo a sabatina de André Mendonça, que está acontecendo agora na Comissão de Constituição e Justiça. Ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça foi indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. A indicação dele chegou ao Senado em agosto e, durante esse período, houve muita polêmica por causa da demora do presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, em marcar a sabatina. André Mendonça chegou ao Senado acompanhado da mulher e dos filhos e foi direto para a sala da comissão sem falar com a imprensa. Na fala inicial, ele destacou a trajetória pessoal, profissional e atuação na AGU e no Ministério da Justiça. Prometeu independência para julgar e compromisso com a democracia e o Estado democrático de direito. Me comprometo com a democracia e a defesa do Estado democrático de direito. A democracia representa uma das maiores conquistas da humanidade. Seja a partir da construção histórica na Inglaterra, seja a partir das revoluções liberais na França e nos Estados Unidos no século XVIII. O regime democrático tem sido fundamental para se garantir o pluralismo político, bem como a dignidade da pessoa humana e a convivência harmoniosa de todos os cidadãos. Assim, reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado democrático de direito, conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Dentro dessa perspectiva, inclui-se o compromisso de respeitar as instituições democráticas, em especial a independência e a harmonia entre os poderes da República. O Poder Judiciário deve atuar como agente pacificador dos conflitos sociais e garantidor da legítima atuação dos demais poderes.
sem ativismos ou interferências indevidas nesses. Afirmo meu compromisso em respeitar as decisões e as ações, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, sempre que adotadas no exercício regular das suas atribuições e conformes à Constituição. Também ressaltou o compromisso com o sistema de justiça e o Estado laico. André Mendonça é pastor presbiteriano. A indicação dele foi marcada por polêmica, principalmente pelas falas do presidente Bolsonaro de que a vaga seria ocupada por alguém terrivelmente evangélico. Me comprometo com o Estado laico, considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa. Faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A Igreja Presbiteriana, a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da Reforma Protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre Igreja e Estado. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para a manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Portanto, na Suprema Corte, defenderei a laicidade estatal e a liberdade religiosa de todo o cidadão, inclusive dos que não professam qualquer crença. Logicamente, caso vossas excelências venham a dar-me seus votos de confiança para vir a integrar o tribunal. No parecer favorável à indicação, a relatora, senadora Elisiane Gama, destacou que André Mendonça preenche todos os requisitos para o cargo, que a avaliação dela foi técnica e que o fato dele ser evangélico não pesou no parecer favorável. Por se tratar do indicado, integrante do movimento protestante, recai sobre ele grandes responsabilidades e compromissos com o Estado laico e a democracia. André Mendonça foi questionado sobre os mais diferentes assuntos. A relatora perguntou, por exemplo, a posição dele sobre a liberdade de imprensa. Defenderei como um direito essencial para a construção da democracia. Não só não deve haver censura prévia, como também não deve haver restrição à atuação livre da imprensa. Sem imprensa livre não se constrói uma democracia. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.